Sejam bem-vindos ao meu mundo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, este vídeo convém ser contextualizado, porque pode haver aqui pessoas que só me sigam no YouTube e que não saibam o que é que está efetivamente aqui a acontecer, e também pode haver aquelas pessoas que tenham entrado aqui pela primeira vez. Um bem-aja a todas essas pessoas antes de mais nada. Mas bem, o que vai se passar aqui é uma explicação e também passar no fundo uma mensagem sobre algo que está a acontecer na minha vida. Portanto, eu há uns dias, mais concretamente, partilhei na minha conta do Instagram uns stories no qual eu mencionava que naquele dia em específico estava-me a deslocar a um espaço que eu ainda não tinha partilhado com ninguém, e que era um espaço que estava a mudar a minha vida. Portanto, eu neste momento estou num processo de mudança de algumas questões ligadas ao meu corpo e ao meu bem-estar. É importante nós mantermos um equilíbrio. Porquê? Porque nós muitas das vezes baseamos-nos por aquilo que nós vemos. Portanto, quais são as formas que temos de olhar para nós? Através da balança, que os números ditam o nosso peso, não é? Como é que nós estamos? Estamos com mais peso, com menos peso? No espelho, todas as vezes que nós olhamos ao espelho e vemos a nossa aparência física, e através assim de fotos, vídeos. Pode haver outras formas que eu não me esteja a lembrar agora, mas estas são assim as principais. E muitas das vezes o que acontece é que nós estamos a olhar para o nosso exterior, para o nosso físico, mas o que nós vemos não dita o que está dentro do nosso interior, não é? Ou seja, nós não sabemos se temos colesterol, se temos algum tipo de inflamação interiormente, se das duas uma não formos acompanhados por um especialista, ou se formos ao médico ou algo do género. E acho que não é todos os dias que nós vamos ao médico, não é todos os dias que nós fazemos análises, portanto é muito dentro disto. O que é que acontece aqui? O nosso corpo pode ganhar essas inflamações através de uma má alimentação, na maioria dos casos, mas não só. E é essa mensagem que eu tentei e vou passar aqui também outra vez, uma vez mais, porque acho que é muito importante. O nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida também influencia muito da nossa maneira, neste caso, de ser, de estar perante a vida, mas também perante o nosso corpo e o nosso organismo. Vou-vos dar assim vários exemplos. Opa, se nós somos pessoas muito preocupadas, que nos deixamos influenciar muito por aquilo que está a acontecer e ficamos muito a pensar naquelas coisas e começamos a achar que tudo o que está a acontecer é um problema e vamos para casa a pensar naquilo e dormimos a pensar naquilo, nós podemos ter tendência a causar uma pressão gigante sobre nós, que depois pode causar uma ansiedade, que depois pode causar... Portanto, todas estas questões que muitas das vezes nós desvalorizamos, que é ai, estou bastante estressado, chateei-me no trabalho, ou chateei-me com aquela pessoa, não posso ver aquela pessoa à frente, e muitas das vezes essas questões nós vamos criando aqui bolas de neve com o nosso sistema, com a nossa maneira de ser, mas que depois se reflete no nosso organismo e no nosso corpo. Eu vou-vos dar a minha situação. Alguns sabem, mas muitos de vocês se calhar não sabem, que até mais ou menos maio eu estava com 2 part-times ao mesmo tempo. Estava a trabalhar em 2 lojas e estava a trabalhar, comecei aliás nessa altura nos part-times, numa altura em que posteriormente começa um recolher obrigatório, começamos assim com umas alterações nas nossas vidas. O que é que acontecia? O recolher obrigatório limita o nosso tempo, não é? De trabalho e de estarmos na rua e etc. E eu com os 2 part-times, muitas das vezes estava a sair num quadro a entrar no outro. Para além de que ambos os trabalhos exigem coisas de nós, para além de que nós temos uma vida e para além que eu gosto de criar conteúdo para vocês, para além de outras coisas. O que é que aconteceu nesse momento da minha vida? Eu estava a acumular muita pressão, eu não estava a sentir bem comigo, porque eu também sentia que não estava a conseguir criar as coisas que eu queria. E muitas das vezes nós temos que pensar que nós temos o nosso trabalho por alguma motivação, seja intrínseca ou não, seja por dinheiro, porque precisamos do dinheiro para viver, seja porque gostamos mesmo daquele trabalho. E muitas das vezes quando nós não gostamos daquele trabalho, temos que ter, ou eu acredito que devemos de fazer alguma coisa que nós gostamos, seja desporto, seja cantar, seja dançar, seja fazer vídeos, seja criar conteúdo, seja o que for. E no meu caso eu estava-me a sentir um bocadinho revoltada e frustrada porque não conseguia chegar a casa e fazer conteúdo. Até porque muitas das vezes eu chegava a casa e já estava de noite. E então isso começou a criar uma bola de neve e comecei a ficar com pressão, com stress, com muitas coisas. Para não falar que eu já sou uma pessoa muito estressada por natureza. E isto para dizer o quê? Que esse estilo de vida que eu levei, para além das questões ligadas à alimentação, que não é mentira aqui para ninguém, para quem me segue há mais tempo, sabe que eu fazia aqui vídeos de 24, de 42 horas a comer McDonald's, que eu durante a semana, se fosse preciso, comia 3 vezes pizza e hambúrgueres e coisas. É normal que nós somos jovens, não é? Não vemos as coisas a acontecer no momento, mas com o tempo isto tem tudo represálias. Às vezes há uma dor aqui, há uma dor ali, não me sinto tão bem naquele dia, sinto-me com ansiedade no outro.
E isto foram questões que foram acontecendo comigo e que se calhar acontece com muita gente desse lado. E então, mais sucintamente, eu tive a oportunidade de conhecer um espaço e conhecer um procedimento que me permitiu fazer, neste caso, uma avaliação ao meu corpo, conhecer o meu corpo, o estado dele neste momento. E o que é que eu vim a descobrir? Eu vim a descobrir que tenho o meu sistema todo tóxico, portanto tenho o meu corpo, tá? Eu acho que não há nenhuma parte do meu sistema que se aproveite. Preciso literalmente fazer uma desintoxicação. Principalmente preciso de ter mais atenção ao sistema circulatório. E faz algum sentido, porquê? Porque eu passava muito tempo em pé, porque eu sempre tive uma má postura e porque também isto depois também pode ter influência de questões ligadas a nós, ao nosso organismo e até mesmo a questões familiares. Tem que ter também alguma atenção, ou mais atenção neste caso, ao sistema nervoso, por coisas que eu já mencionei ainda há pouco e não só. Sou uma pessoa que acumula alguma pressão, que faz pressão sobre si mesma, eu sou muito assim, e também já tive alguns acontecimentos na minha vida que me levaram a ter realmente ataques de ansiedade e de pânico. E também aqui ao sistema gastrointestinal. Eu não sou propriamente aquela pessoa, ou nunca fui até então aquela pessoa, que tivesse uma daquelas maiores facilidades, por exemplo, de ir todos os dias à casa de banho fazer as minhas necessidades. Há pessoas que conseguem todos os dias de manhã, quando acordam, ter aquela rotina de ir à casa de banho e deitar tudo para fora. E quando eu digo tudo, é mesmo tudo. Eu nunca fui uma pessoa que tive essa facilidade. E eu sei que há muita gente que isto acontece, mas nós não sabemos porque é que isso acontece. Então, com esta avaliação que eu tive a oportunidade de fazer, consegui descobrir e conhecer melhor o meu corpo, consegui perceber, por exemplo, que eu tenho que evitar leite de vaca, porque o leite de vaca influencia esta questão intestinal, evitar trigos, evitar determinadas questões e até mesmo a nível dos outros sistemas que se eu não tivesse caído na realidade, eu não sabia e se calhar ia continuar com a mesma alimentação, se calhar ia continuar com o mesmo estilo de vida. E neste momento isso está-se a alterar. Eu estou a permitir que isso aconteça porque acho que é fundamental nós também permitirmos estas alterações, porque é para o nosso bem no fundo, mas mais do que tudo nós temos de ter a oportunidade de conhecer e de nos darmos a conhecer sem ter medos, sem ter medos. Eu digo que foi uma experiência incrível porque eu consegui perceber, entre outras coisas que me foram ditas sobre os meus órgãos, que realmente quando a naturopata me estava a explicar as coisas, estava a fazer tudo sentido na minha cabeça. E descobri ali uma data de coisas que me fez cair na realidade, que fez-me acordar para a vida. Com isto eu não estou a dizer, uma vez mais, que não foi só a alimentação, mas a alimentação e o nosso estilo de vida tem aqui uma grande importância. Portanto, eu não estou também a dizer com isto, e para quem já me estava a dizer no Instagram, vais deixar de comer McDonald's e Burger Kings, eu não vou deixar. E isto fique bem claro, que eu não vou deixar de fazer as minhas coisas e porque de vez em quando sabe bem, vou deixar de fazer menos e vou realmente regrar e vou alterar, aliás já comecei há dias, a alterar a minha rotina e a minha vida e a minha alimentação. O leite, por exemplo, foi uma coisa, leite de vaca, que eu já deixei de parte, não é? Mas, efetivamente, eu acho que temos que ter atenção, temos que ser tratados e vistos por pessoas que entendem, como foi o meu caso. E uma coisa, nunca deixem de fazer coisas de um dia para o outro, porque eu acho que isso é fundamental. Não é porque agora me aconselharam a fazer determinado tipo de suplementos e de alimentação que eu agora, do dia para o outro, que ontem estava a comer McDonald's, por exemplo, hoje vou começar a comer saladas e pão de centeio, isto, aquilo e aquilo assim de repente. Na minha opinião, tem que haver algo e de uma forma gradual para que o corpo também não se ressinta e não possa causar outras questões futuramente. Portanto, está tudo bem de forma geral. E porquê que está tudo bem ainda? Porque eu vi as coisas a tempo. Se eu não visse e não conhecesse tudo isto e outras coisas a tempo, se calhar no futuro, daqui a 3, 4, 5 anos, as coisas podiam realmente piorar muito e originar coisas realmente graves. Portanto, como eu, se calhar muitos de vocês não conhecem o vosso interior, não sabem o que é que podem ter neste momento, se é que tem alguma coisa, esperemos que ninguém tenha nada de grave, não é? Mas o nosso interior é muito importante, malta, e isso é a mensagem principal que eu tenho a vos passar, porque no fundo o interior conta tanto ou mais que o nosso exterior. E isto é uma coisa que nós temos que reter, independentemente de todo o resto. Mas vocês devem estar a perguntar, mas afinal, como é que tu tiveste a oportunidade de conhecer esse espaço? Qual é esse espaço? Qual foi o procedimento exatamente? E são tudo questões que vão ser respondidas no Instagram. Eu vou fazer questão de partilhar convosco e vou inclusive deixar um código para que vocês possam fazer parte desse procedimento gratuitamente. Portanto, fiquem atentos, espero ter tranquilizado muitos de vocês e também ter passado uma mensagem
Um grande beijinho e espero que de alguma forma vos possa ajudar, não só as pessoas que possam querer agora começar também a alterar a sua qualidade de vida, como também as pessoas que estão desse lado e que efetivamente sabem o que é que eu estou a falar e que já passaram por isso ou por situações bem piores. Mas já sabem, o próximo passo é seguirem o que eu vou publicar no Instagram. Até à próxima!